Olá pessoal, boa noite, graça e paz. Aqui quem vos fala é a pastora Deise, da Igreja Batista Missão Renascer em Campos, e eu quero vir esta noite compartilhar com cada um de vocês, segundo esse projeto das Mulheres Alistadas, esse projeto de amor que vai estar trazendo a verdadeira forma do amor de Cristo para cada um de nós. E esta noite eu gostaria de compartilhar com cada um de vocês, segundo o Evangelho de Jesus Cristo, no livro de Mateus, onde o autor, Mateus, que também é chamado de Levi, onde seu público original foi os judeus, né? Foi para quem Mateus escreveu, originou, designou esse livro, né? Com o propósito de quê? De inspirar os cristãos exatamente ao serviço de gratidão, de fidelidade e promover o reino de Deus, né? Promover ao apresentar Jesus como tão esperado rei e apresentar o reino que ele trouxe como cumprimento de redenção de Deus. E diante desse panorama, eu gostaria de trazer um pouco do esboço do livro de Mateus, onde ele vai ter uma divisão, onde a gente tem sobre o nascimento de Jesus, que vai do capítulo 1 ao capítulo 2, onde a gente tem dentro desses capítulos a genealogia, a narrativa do nascimento de Jesus, do estabelecimento em Nazaré. Após isso, nós temos dentro do capítulo 3 ao capítulo 4, versículo 25, nós temos o início do ministério de Jesus na Galileia, onde a gente vai ter o ministério de João Batista, onde a gente vai ver também o batismo de Jesus, a tentação de Jesus, até mesmo o resumo do ministério de Jesus na Galileia, que vai terminar lá no capítulo 4, do versículo 12 ao versículo 25. Após isso, a gente tem um primeiro discurso, que está exatamente diante do Sermão do Monte, que vai do capítulo 5 ao capítulo 7, versículo 29. E dentro desse Sermão do Monte, nós temos uma subdivisão, que vai falar sobre as bem-aventuranças, que está do capítulo 5 ao versículo 16, sobre o caráter da justiça do reino e também sobre a prática da justiça do reino, que vai do capítulo 6 ao capítulo 7, versículo 12, que é aqui que eu quero me ater esta noite com os amados e com as amadas que estão nos assistindo. Então eu gostaria de convidar os amados que abrissem a sua Bíblia lá no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 1. Hoje nós vamos falar em relação ao que o Senhor vai nos ensinar sobre a atitude de julgar os outros. É algo que ultimamente a gente tem visto muito, né? E Jesus sempre na sua sabedoria, na sua simplicidade, na sua humildade, o Senhor sempre traz os seus ensinamentos para cada um de nós que somos discípulos dele. Amém? Vamos lá? Livro de Mateus, capítulo 1, a palavra do Senhor diz assim: Não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medidos, vos hão de medir a vós. Nós sabemos, meu amado, que a gente tem esse hábito, né? Hábito esse de estar julgando, né? De querer julgar o outro nos seus defeitos, nas suas deficiências, esquecendo até mesmo na nossa debilidade, porque da mesma forma que o nosso irmão ele tem uma dificuldade, uma deficiência, nós também temos. E a própria Bíblia diz no versículo 3 que por que não reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Ou seja, muitas das vezes a gente tenta tirar, né, o cisco que está no olho do irmão, tentando tirar aquilo que a gente acha aos nossos olhos que é errado, tentando julgar o outro, sabendo que, a bem da verdade, se nós olharmos para dentro de nós e nos autoanalisarmos, nós também temos vários erros. A Bíblia mesmo diz lá no versículo 4, ou como dirás a teu irmão, deixe-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? A Bíblia fala no versículo 5 do próprio capítulo 7, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Ou seja,
Ao invés da gente estar julgando uns aos outros, querendo criticar, julgar, nós precisamos ter o cuidado da gente olhar para dentro de nós se aquilo que a gente tanto julga no outro, também nós não estamos cometendo. Então, eu quero deixar essa palavra como reflexão, até mesmo no livro de Lucas, capítulo 6, no versículo 37 e 42, também fala sobre isso. E diz lá que não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Soltai, soltar-vos-ão, dai e ser-vos dado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordando, vos darão. Porque com a mesma medida com que medides, também medirão de novo. O Senhor aqui, ele compara, ele demonstra um espírito perdoador. Um espírito perdoador, ele demonstra que uma pessoa, ela recebe o perdão de Deus. E Jesus usa exatamente essa imagem de medida de grãos, né, que envolve pesar e julgamento, para que a gente possa olhar para dentro de nós, nos autoavaliarmos, para que nós possamos ser mais justos com os outros e usar da mesma medida, porque da mesma forma que a gente julga, nós também seremos julgados. Então, se a gente usar de compaixão, de benevolência, de amor, isso também será retribuído. Mas se a gente usar de crítica, de apontamento, de defamação, isso também terá contra as nossas vidas. Então, quero deixar essa reflexão para nós esta noite. Que nós possamos ser mais justos uns com os outros. A bem da verdade, a justiça, o único justo juiz é o Senhor Jesus. A nossa justiça diante do Senhor é como trapo de imundícia. Então não existe nenhum justo sequer na face da terra que possa se justificar em dizer que é melhor do que o outro. Então, olhe para o seu irmão com um olhar de misericórdia, com um olhar de compaixão, que todas as contendas, que todas as divisões venham ser dissipadas do nosso meio, que nós possamos cada dia mais elevar e levar, proclamando o amor de Cristo, para que a gente possa ser mais generoso, mais compassivo. É mudança de olhar, é a gente olhar com o olhar de Cristo. E quando a gente olha com o olhar de Cristo, a gente não condena, a gente não critica e a gente não julga. Pelo contrário, a gente usa do amor e da compaixão de Cristo. Que Deus possa os abençoar poderosamente. E pense, reflita esta noite. Se porventura você anda julgando ou criticando alguém, faça como a pastora que fez. Antes mesmo de você dormir, ore, peça perdão a Deus e, se for necessário, peça perdão ao seu irmão. Perdão nunca é demais. Pelo contrário, quem muito perdoa, muito ama. Que Deus os abençoe. Um forte abraço. Fique todos na paz.